canal. Eu sou a Tuane e eu venho sempre aqui contar relatos para vocês, contar histórias, algumas informações sobre as coisas que se passam no mundo sobrenatural. Antes que eu me esqueça, gente, se inscreva no canal, curte, compartilha. Se tiver a opção de hypar, vocês hypem o canal aí pra mim, apesar de que eu ainda tenho muito pouco seguidor. Essa opção não deve estar aparecendo, mas se aparecer, gasta o hype de vocês comigo, por favor, que assim vocês me ajudam a crescer aqui. E assim eu consigo trazer mais e mais e mais conteúdos pra você. E caso vocês queiram mandar relatos, vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. E também tem na For You, ou na... Gente, eu esqueci como é que chama a página inicial do YouTube. Totalmente, eu esqueci. E sem muitas enrolações, eu terei o maior prazer em contar o relato de vocês por aqui. Se vocês quiserem não se identificar, pode já mudar o nome. Se não quiser que eu fale o nome verdadeiro, já deixa lá no início. E assim nós vamos seguindo. Gente, hoje eu vou falar mais um pouquinho assim sobre pactos. Eu estava navegando na rede social e eu vi pessoas no TikTok falando do Gustavo Lima fez pacto, Marília Mendonça fez pacto. E assim, a gente vê esse tanto de pessoas que estão fazendo pactos para obter riquezas. Então assim, eu vou falar um pouquinho das consequências ou como que essas coisas funcionam. Lembrando que eu não estou aqui para incentivar ninguém a fazer isso, tá bom? Até porque isso não é uma maneira certa de você alcançar os objetivos da sua vida, tá bom? Você tá aí condenando a sua geração, as próximas gerações e assim sucessivamente. Eu estava até conversando com o meu genro hoje com as coisas que a gente acaba presenciando, né? Quando a gente tem um pouco de sensibilidade espiritual. As visões que a gente tem. E uma das coisas que a gente estava falando é sobre maldição hereditária. E eu não lembro bem qual foi o aviso que eu falei pra ele. Ele disse que foi a mesma coisa que o pastor avisou pra ele. Eu realmente não me recordo agora. Mas tem a ver com pactos. Foi onde eu decidi falar sobre isso aqui. Tá bom? Gente, não esqueça de dar o seu like, viu? Dá um like e se inscreva. Vamos lá. O que se refere ao pacto? Geralmente são narrativas de pessoas que alegam que fizeram um acordo com coisa ruim, né? Em troca de quê? De algo desejado. Fama, riqueza, poder, sempre com o objetivo de compartilhar o preço e pagar. Eles compartilham o preço a pagar e os resultados, sejam eles positivos ou negativos. Ele geralmente surge posteriormente. Gente, o diabo dá e ele cobra caro. Mas isso não é só o diabo que faz pacto, não. Vamos deixar algumas coisas aqui, né? A maioria desses relatos falam que tem rituais com um grupo de várias pessoas e que juntas esperam por um desfecho positivo, mas com consequências negativas. Geralmente, gente, o desfecho é negativo. A ideia é que um pacto com o diabo envolve você entregar a sua alma em troca de benefício. Tem uns bruxos na internet, que eu prefiro não citar para o meu vídeo não derrubar nem nada, mas já falo, o bruxo tem um dentinho assim, de vampirinho, que ele diz que o pacto, você não tá entregando sua alma nem nada não, e que os pactos dele funcionam. E ele diz que fazem os pactos com os demônios da Goétia. Se eu não me engano, é com Baal e com Belial que ele mexe. Ele até abriu recentemente a igreja da Pomba Gira, no sul. Não sei aonde, mas foi lá que ele abriu. Tem outros também, como o Mestre Jonã. Esse é muito conhecido. O Mestre Jonã é da Quimbanda. Vamos lá. Ele também mexe com os demônios da Goétia. Um desses exemplos que o pacto atrai é fama, riqueza, né? E muitos sucessos nos negócios. Nesses rituais, esse grupo de pessoas, eles usam pentagrama
E uma Bíblia que geralmente é rasgada ou queimada. Já é uma blasfêmia com um instrumento de Deus, né, gente? E essas consequências variam muito. O que eu posso citar dessas consequências? Você perde sua família, você não é mais você, é aquele negócio, você vê tudo que está acontecendo, mas você não consegue fazer nada. Uma das coisas que eu vi recentemente são dos pactos com a Lilith, que ela vai minando, e você mata com as próprias mãos aquilo que você mais ama para poder obter isso. E é um dinheiro muito fácil que vem. Começa com um bichinho de estimação, começa com um coleguinha ali, de repente vai para as pessoas que te amam incondicionalmente. Um exemplo, seus pais. Não estou dizendo que todos os pais amam seus filhos incondicionalmente, mas em 99% dos casos, sim. Há muitos relatos de bandas de rock que fizeram pactos para ter sucesso na carreira. Só que o pacto às vezes não se tornou famoso. E teve um dos integrantes da banda foi possuído, mostrando que o diabo é enganador. Tem uma mulher que se arrependeu, fez um pacto para enriquecer, mas que apesar de conseguir o que ela queria, sua vida familiar e seus relacionamentos foram todos desfeitos. No Antigo Testamento, a palavra pacto pode ter significado de um laço ou vínculo, que tem a função de obrigação. Em uma das histórias da Bíblia, o livro de Jó descreve que um homem que fez um pacto com o diabo e no final manteve a sua fé, que é o caso Jó. E outro exemplo é que o diabo propõe uma oferta para Jesus. Então a gente sabe que o diabo está ali sempre tentando, né? O diabo tentou Jesus no deserto. Só um pouquinho. É possível que esses pactos com o diabo sejam uma metáfora. Porque também tem a questão das mudanças climáticas, que já é levada na questão do diabo. Mas assim, eu não me arriscaria. Há relatos de quem fez um pacto com o diabo entrega sua alma em troca de favores terrenos, como sua juventude, a riqueza, o poder e o conhecimento. A crença é que no final a pessoa será condenada a ir pro andar de baixo, sendo que o preço da barganha é sua alma. Vários contos e lendas dizem isso, né? Nossa, minha garganta hoje tá péssima. Tem narrativas de pessoas que fizeram um pacto e que encontraram uma maneira de enganar o diabo, muitas vezes explorando detalhes técnicos dentro do contrato e que acaba escapando das consequências finais. Mas vai ver, né, quem consegue. Em outras histórias, o pacto é apenas um sinal de que a pessoa possui o diabo como mestre, oferecendo algo em troca de nada. E não há benefício material direto, né? Apenas a renúncia de sua alma. E vamos lá. Tem um rapaz que o seu objetivo sempre foi riquezas, mulheres, um bom emprego e, acima de tudo, ele cobiçava ser elevado às alturas pelos seus semelhantes. Ele queria mesmo estar num pedestal. Para isso, ele selou o acordo com um dos demônios mais temidos dos 7 infernos, Mefistófeles. Nossa, que nome difícil. Que, dando um tempo de acordo, veio para buscar o preço que por tudo que lhe concedeu. Tudo que o humano poderia ter, que tanto os anjos quanto os demônios jamais poderiam ter, que possuem seu íntimo. Ele veio buscar a sua alma. Lembrando que o que eu falo aqui de questão de buscar a alma. Há relatos de pessoas que você pensa que você morreu, mas não.
Diz que o demônio habita o seu corpo para usufruir das coisas terrenas e você não tem mais domínio do seu corpo. Eu acredito mais nessa teoria, eu vou mais pela questão da possessão. Você dá brecha para que o inimigo te possua. É o que eu penso. Como ele fez, também eu não vou entrar nesses detalhes, não. Agora vamos para as questões mais antigas que eu consegui verificar aqui. Gente, são muitas coisas legais, muitas mesmo, sabe? Que você vai enxergar, vai pesquisando e vai vendo, né? A gente vai voltar lá em Jó, que é uma das principais histórias na Bíblia. Ele sempre foi um homem rico e religioso. E o Coisa Ruim propôs que testassem a fé de Jó. Ele fez pediu para Jesus para testar a fé de Jó, alegando que é fácil adorar a Deus quando se tem de tudo. Então, ele fez o coitado perder dos bens, os filhos e adoecer, que é a lepra, né? Ainda assim, ele se manteve fiel e foi recompensado, recuperando tudo em dobro. E segundo o Evangelho de São Lucas, Jesus andava pela região de Gadara, na Palestina, quando encontrou um homem dominado não apenas por um demônio, mas por vários, que no fim é chamado de legião. Cristo transferiu os espíritos ruins para os porcos e, possuídos, os bichos se jogaram do abismo, caíram no lago e se afogaram. Quem nunca escutou essa história da Bíblia, né? Ou que já leu? O Padre Pio, nascido em 1887, afirmava ter sido incomodado por Lúcifer em diversas formas, como o cão monstruoso ou os cães do inferno, uma garota nua e até um anjo. Eu acredito que no caso não seja um anjo do Senhor. Isso porque Pio era um habilidoso exorcista. Segundo outro padre, Tarcísio de Cernivara, o próprio líder do inferno, admitiu durante um desses rituais: você nos dá mais trabalho que São Miguel. É sim, gente, São Miguel. Já em outro continente, a Bósnia Mijarna Dragicevic afirma receber aparições de Maria desde 1981, mas ela também já viu o capiroto. Em 1982, ele pediu para que ela... Ai, gente, eu bati o pé na câmera, desculpa. Em 1982, ele pediu para que ela renegasse Nossa Senhora e o seguisse para ser feliz no amor. Mijarna recusou, e a Virgem imediatamente apareceu para ela, dizendo que o tinhoso, ou cão, é a raiz de tudo de ruim que acontece com a gente. Gente, eu tô respirando, só um minutinho. Um dos mais longos registros de visitas diabólicas é o da portuguesa Alexandrina Maria da Costa. Na primeira metade do século XX, em várias cartas, ela conta que o capiroto aparecia para fazê-la perder a fé. Em uma tarde, ela sentiu como se o corpo dela estivesse pegando fogo. E um dos presentes disse: que cheiro de queimada é esse? Uma das composições... Gente, agora vamos entrar lá na música. Uma das composições mais famosas é do italiano Giuseppe Tartini. Quem nunca ouviu falar no Tartini? As obras de Tartini. Ele conta que teria sido inspirado pelo Coisa Ruim em uma noite de 1713. Assim, fez um pacto. Ele entregou o seu violino, que começou a tocar magistralmente. No caso, ele entregou o violino dele para o capiroto. Aí ele começou a tocar magistralmente. E assim nasceu o Trilo do Diabo.
eu já ouvi falar nessa música, mas assim, de escutar, eu mesmo não. Temos várias outras pessoas que fizeram pactos, como Robert Johnson, que é um ícone no jazz, que é blues, né? Que ele fez um pacto na Encruzilhada, que lá ele entregou a sua alma e ele tocava absurdamente bem. Eu assisti até um vídeo, um filme, que fala sobre isso, que é de vampiro. Agora eu esqueci o nome do filme. Os mistérios. Eu tive que esvaziar a memória do telefone. Voltei. Vamos falar agora de Robert Johnson. Os mistérios na vida de Robert Johnson fizeram do músico o homem mais misterioso do mundo. Seu nascimento é datado entre 1909 e 1912, na pequena cidade de Hazlehurst, no Mississippi. É incerto a data, mas é ali. Em um dos únicos registros de sua infância e adolescência, era em campos de membros da sua família, que também eram lavradores. Ele não frequentou escola e passou-se a dedicar à música aos 16 anos de idade, tocando composições próprias em bares. As letras, carregadas de dor e agonia, descreviam solidão, dificuldades, romances, que eram enfrentados pelos americanos na época da Grande Depressão, de 1929, e seus prejuízos. Gente, o negócio era cabuloso. Ele começou a ter uma certa notoriedade por suas composições, mas muitos fatos estranhos passaram a render certa desconfiança sobre a origem do seu talento. Entre suas 29 composições gravadas, alguns títulos tinham como enredo principal um contato com força sobrenatural, que buscava a sua alma. Então, ele meio que fala nas músicas, né? Satan, Devil, Demon. A música Me and the Devil Blues é ainda mais específica ao descrever o coisa ruim batendo em sua porta pela manhã e o orientando a ir embora com ele. Além disso, o comportamento de Johnson, de acordo com algumas pessoas ali que conviveram, as testemunhas, era muito sinistro. O homem falava pouco e tinha um olhar profundo e fixo. Em algumas ocasiões, chegou a gravar suas músicas tocando o violão de frente para a parede, como se estivesse recebendo alguma entidade em seu corpo. O mistério apontava um caminho único. Ele fez um pacto com o diabo. Se é verdade, não sabemos. Mas segundo a lenda, entre as rodovias de 61 e 49, em Sharkdale, no Mississippi, teria sido o palco da maior lenda urbana do jazz. Com um violão e uma garrafa de uísque, ele teria solicitado a presença da figura para realizar uma proposta em troca da sua alma. O trato só tinha um objetivo. Ele queria ser o melhor musicista e que ele pudesse fazer, sem esforço algum, tudo o que quisesse com o seu violão. E, gente, ele tocava absurdamente bem. Parecia que tinha mais de uma pessoa tocando. Era incrível. Incrível. Ele queria tocar sem muito esforço. E tudo que ele fizesse no violão para ser o melhor artista de blues. Ele teria selado esse pacto bebendo uísque junto com o capeta. Aí vem os sucessos Sweet Home Chicago e I Believe I'll Dust My Broom teriam sido os escritos, gravados e reproduzidos com o diabo em seu corpo, dando-lhe força e poder totalitário para a genialidade presente na letra e na melodia. Porém, as suas últimas composições seriam totalmente relacionadas ao demônio, visto que o trato especificava que apenas 30 músicas seriam gravadas e que ao longo da sua carreira esse número estava se aproximando. Eu acho que é a lenda do
dos 25, se eu não me engano. Que tem um negócio desse dos famosos, né? Que morre nos 25 anos. Igual aconteceu com a Amy Winehouse, ele. Eu não sei se o Kurt Cobain também tava. O Kurt Cobain também? Eu acho que é ele mesmo. Se eu tiver errado, deixa aí nos comentários quem são. Para amparar a conspiração, Robert gravou em toda a sua... Ele tentou parar, né? Toda a sua carreira, 29 músicas, deixando de lado 11 composições que estavam completamente prontas para serem passadas em estúdio. Antes de gravar a 30ª, ele teria se rebelado. Olha aí, foi ficar contra o trem para que pudesse continuar gravando e aproveitando o sucesso. A sua morte, no entanto, ainda dá mais crédito ao mistério. Ele descumpriu o pacto e teria sido lançado uma maldição famosa no mundo da música. Gente, a maldição dos 25 não, é a maldição dos 27. Assim como muitos músicos que morreram e entraram no clube dos 27, que as circunstâncias de óbito são inconclusivas, incluindo a do Robert Johnson. Este rumor levanta a possibilidade de que o músico faleceu em decorrência de uma doença transmissível. Não convém dizer aqui, né? E outra, teria se envolvido com a moça casada e o marido da moça o envenenou. Apesar desses mistérios, a sua obra sucinta, como o padrão de 12 compassos no jazz, inspirou a geração de músicos como Eric Clapton, que chegou a gravar um álbum de covers somente com as composições de Johnson, e rendeu a Johnson um Grammy póstumo por causa da sua obra, e ele está eternizado no Hall da Fama. Jesus, é muita coisa, viu? Vamos ver quais são aqui. Ai, gente, desculpa. Só pra eu não estar falando besteira, vamos aqui ver quais são os membros do Clube dos 27, que já morreram, né? É o Kurt Cobain mesmo que tá. Isso mesmo. Aí o Brian Jones, o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, o Jim Morrison, o Kurt Cobain. Acho que agora os cachorros pararam. O Kurt Cobain e a Amy Winehouse. Temos também o Jan-Michael Basquiat, que é um artista plástico. Se é verdade que existe isso mesmo, não sabemos. Mas tá aí, eu não falei besteira. É o Kurt Cobain mesmo. Agora nós vamos falar sobre um dos pactos mais pesados, que são os pactos com os demônios da Goetia. Sim, gente. A Goetia, como é que eu vou explicar pra vocês aqui? Ela tá inclusa no ocultismo. Sim. Eu não sei também se na Kabbalah eles mexem com os demônios da Goetia. Mas enfim, essa prática envolve a invocação de demônios, que são descritas na obra A Chave Menor de Salomão. Gente, são 72 daimons, 72. E eles podem conceder conhecimento, bens e outros favores que os seus invocadores em troca de um pacto. Esses pactos geralmente envolvem a submissão da vontade do mago, em troca do poder. Então, resumindo aqui, você não invoca um daimon você sozinho. Você precisa de um bruxo, um mago, uma bruxa, para te ajudar na intercessão desse pacto. Gente, não façam, eu só estou explicando, pelo amor da misericórdia. Vou até beber uma coca. Vamos lá. O mago, ele invoca os demônios específicos de acordo com as características e os poderes que você está pedindo e o que o demônio tem de habilidade. Quem são eles?
como eu falei para vocês, eles são 72 espíritos demoníacos. E esses demônios são entidades que podem ser invocadas e comandadas por magos para diversos fins. Geralmente, esses pactos são arriscados, muito, muito arriscados. Temos casos de políticos brasileiros que já foi constatado que tem pacto, mas eu não vou entrar aqui. Não, acho que não convém muito. Como eu já falei para vocês, eles possuem uma ampla gama de habilidades, incluindo o governo de legiões de demônios, o conhecimento de ciências liberais e astrologia, e a capacidade de revelar tesouros escondidos e fornecer familiares. Cada demônio tem sua hierarquia e sua função. Alguns são presidentes do inferno, enquanto outros são reis e possuem diferentes legiões sob o seu comando. Tem gente que os descreve como animais, como o presidente M, que aparece em uma chama de fogo, enquanto outros têm formas humanas ou híbridas. Jesus toma conta. É muito. Temos aqui o presidente M, que é o que dá o conhecimento da astrologia e das ciências. O Ozé, que ele se manifesta com um leopardo, mas pode se transformar em homem. Temos Valak, que ele é um grande presidente do inferno, que ele domina 30 legiões de demônios. Caramba, gente, é muita coisa. Mas olha aqui, ó, eu vou falar para vocês alguns que são bem conhecidos, que é Asmodeus, Astarote, Baal, Belial. Temos outros aqui, gente, que é muito, que eu nunca ouvi falar. Valak eu já ouvi falar, são os muito usados. Marbás também são muito invocados. E outra, o povo fala muito de Lilith, né? Também nos pactos. Só que a Lilith, ela não está listada ali na Goétia, apesar de ser frequentemente associada às práticas. Mas ela é mais no caso de mulheres. Geralmente são mulheres que fazem pacto com a Lilith, porque ela significa força feminina e ela lhe dá autonomia. É um arquétipo demoníaco primordial na demonologia judaica e babilônica, representando a noite, a sensualidade, a independência e a rebelião contra a opressão masculina. Então, assim, diz a lenda que Lilith é a primeira esposa de Adão e ela se recusou a obedecê-lo. Por isso, ela foi expulsa do Éden e deu origem a uma figura demoníaca associada ao poder feminino, à independência e à liberdade. Hoje, ela é símbolo de empoderamento e igualdade, utilizado em rituais para se conectar com a energia do divino feminino e para expressar autenticidade. Embora ela não seja um dos demônios listados na Goétia, o sigilo de Lilith pode ser encontrado em pingentes amuletos totalmente associados à Goétia, e é como uma ferramenta para invocar e conectar-se com a sua energia. Ela era dizem, né, na mitologia, que ela era uma deusa demônio, associada aos ventos e responsável por trazer doenças e mortes. Isso na mitologia arcadiana. Na grega, ela é associada à deusa Hécate, que representa a vida noturna. Em resumo, ela não é um espírito da Goétia, mas é um arquétipo demoníaco, com raízes na tradição judaica e babilônica, certo? Eu acredito que já está bem longo. Eu não vou me delongar muito aqui. Também não vou falar sobre todos os demônios da Goétia. O que eu andei pesquisando é que, quando se trata de riqueza, a maioria dos pactos são feitos com Belial. E ele tem o poder, sim, de tomar o seu corpo e viver no seu lugar. Tem.
e te aprisionar e você ver tudo que tá acontecendo, viu? Gente, não faça isso. Tudo que vem fácil, vai fácil, certo? Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. E se você já fez um pacto e quer me contar aqui como foi, ó, vou ficar muito, muito honrada em lê-lo, tá bom? Até mais. Tchau!